Olá e sejam muito bem-vindos à edição 68 do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e neste episódio vamos dedicar algum tempo à Conferência Oeste e também ao torneio da NCAA, ao que aconteceu até agora e o que devem dar atenção a partir de agora. Começando então pela Conferência Oeste, há certas coisas que não vale a pena perder muito tempo. Uma delas são os Phoenix Suns. Não porque é mau, bem pelo contrário, é simplesmente porque não há muito a dizer sobre os Phoenix Suns, a não ser que são uma máquina. São uma máquina, e quando eu digo máquina não é aí que maquinou, não, não, é uma máquina porque estão realmente muito bem aliados. São uma máquina mesmo muito bem aliada, sabem todos o que têm que fazer. E o facto de estarem a fazer isto com a ausência de Chris Paul é bastante positivo. Nota-se que o crescimento de todos os jogadores à volta, e incluindo e principalmente Devin Booker, é real. Ou seja, que Devin Booker neste momento é um dos melhores scorers da liga, um dos jogadores mais consistentes da liga. Ahm, não há qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida que Devin Booker cresceu para o estatuto de superestrela e que esta equipa é séria candidata ao título. Neste momento é a candidata principal ao título, na minha opinião. Acho que é a única que está nos playoffs neste momento. E como eu disse, mesmo com a ausência de Chris Paul, continuam a ser uma equipa super consistente que ganharam 8 dos últimos 10 jogos. Estão neste momento em 4 vitórias seguidas. Não há muito que se possa pedir aos Phoenix Suns. E os Phoenix Suns são, como eu disse, claros candidatos ao título e o crescimento de toda a equipa é completamente real e Devin Booker é realmente uma super estrela. Depois temos aqui uma luta engraçada pela seed número 2, em que as duas equipas sofreram uma lesão na estrela principal, nos dois point guards. Estou a falar dos Memphis Grizzlies e os Golden State Warriors. Nos Memphis Grizzlies, acredito que a home court advantage seja mais importante para eles. Uh, no entanto, é importante também para os Warriors. Ja Morant saiu tocado no último jogo, mas não sei, contra os Hawks, mas não sei a gravidade, ainda não se sabe a gravidade. Não há muitas novidades até aqui, o que quero acreditar que é bom sinal. Uh, eu acho que os Grizzlies vão conseguir chegar a manter esta seed, o que é muito importante para eles, conseguirem esta seed 2, uma surpresa tremenda tendo em conta o início da época, não é? Ninguém dizia que os Grizzlies iam ser a seed número 2, mas acho que é muito importante para eles conseguirem esta seed número 2 e mesmo com a ausência de Ja Morant, penso que conseguem, como já há mais que provas, não é? No início da época eles tiveram aqueles jogos sem Ja Morant e acho que ninguém se atreve a dizer que saíram mal, bem pelo contrário. O retorno de Dylan Brooks, mais uma vez, é importantíssimo. O crescimento também de todos os jogadores ao longo da época também. Principalmente Brandon Clark, penso que tem sido um dos jogadores menos... uh, de toda a run dos Grizzlies, se calhar Brandon Clark é dos que tem recebido menos praise e eu acho que se calhar merece. Ele e Steven Adams. O crescimento também de Jaren Jackson Jr. como sério candidato, ou pelo menos lá acima para as All-Defensive Teams. Sério candidato às All-Defensive Teams, sem dúvida. Acho que é. hum, Acho que é um muito bom sinal para a equipa. E, como eu disse, muita atenção a esta equipa que, mesmo se já Morant tem a capacidade de ganhar os jogos que resta, pelo menos para segurar a C2 que está neste momento, ao contrário dos Golden State Warriors, que eu não acredito que consigam subir, ainda por cima com esta ausência de Stephen Curry, porque Klay Thompson ainda não é o Klay Thompson que nos habituou, que é normal, voltou de quase 2 anos e meio sem jogar e até voltou bastante bem, muito melhor do que estava à espera. Mas o facto de não terem nunca durante a época toda a equipa saudável e só terem conseguido pelo menos o Big Three durante 11 minutos juntos, visto que Steph Curry se ilusionado, é difícil também dar muito mais confiança, não é? Klay Thompson tem estado a melhorar, Draymond Green voltou, mas 11 minutos depois de jogarem juntos, Stephen Curry sai ilusionado numa jogada que eu não acho que tenha sido dirty por Marcus Smart. Marcus Smart não se atirou às pernas de Stephen Curry, tirou-se à bola e não é uma jogada anormal de Marcus Smart. Ele é um jogador que a imagem de marca é essa mesmo. Por isso, pintar como dirty o que ele fez acho que é muito injusto. Acho que não faz sentido, sinceramente. Um, Acho que os Warriors, pronto, têm algumas coisas que podem
são uma equipa que já tem alguma experiência de playoffs, sem dúvida, e isso aí faz com que também possam descansar um bocadinho mais, uh, mesmo que Curry tenha que ficar algum tempo mais fora. Uh, ainda não sabe realmente quanto tempo é que Curry está fora, e esse é que é o problema, não é? Porque, obviamente, se até os playoffs não está pronto, não há muito a dizer. Ou seja, não há qualquer tipo de hipótese de ganharem o título. Existe algum otimismo que ele consegue voltar antes do início dos playoffs? Veremos, espero que sim, porque eu quero estes Warriors bem saudáveis. E também com James Wiseman, que não acredito que vá fazer muito, mas acredito que consiga contribuir com alguns minutos, sem dúvida, a vir do banco. E que está aos poucos a recuperar. O James Wiseman dá algo que os Warriors não têm, que é uma verticalidade tremenda, que mais nenhum jogador dos Warriors tem. E pode ser que a presença de Draymond Green acorde Andrew Wiggins, que tem estado horrível. Horrível mesmo. Ao contrário de Jordan Poole, que tem sido tremendo. Depois temos aqui uma corrida interessante para os do quarto ao sétimo lugar, que são os Utah Jazz, Dallas Mavericks, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. E destas equipas todas, há uma que claramente está. Eu acho que três estão a ter expectativas e uma está claramente pior do que estava à espera. E estão com 44-26. Mas estou a falar dos Utah Jazz. São uma equipa que nos últimos 10 jogos ganharam tiveram 6 vitórias. Mas eu que. Sinto que as coisas não estão bem, que falta alguma coisa, que a química não é a melhor. Mesmo o ambiente daquela equipa. Bogdanovic tem jogado bem. Donovan Mitchell tem jogado bem. Mas Rudy Gobert também. Mas a verdade é que eu acho que estava-se à espera de mais, não é? Pelo menos eu estava à espera de mais, à espera de. Pronto, de uma equipa que com tanta experiência já, tanto tempo seguido a jogar juntos, com tão poucas alterações, que tivesse uma melhor química. Mike Conley tem estado, tem estado mais fraco nos últimos meses e eu acho que isso também tem afetado bastante a equipa. Mas para uma equipa que pelo menos eu pintei como potencial candidato ao título no início do ano, hum, não sinto isso por parte dos Utah Jazz. Sinto que não são uma equipa que podem claramente ganhar o título. E ainda por cima, quando, como disse, era algo que eu estava à espera, porque era uma equipa que se focava em defesa e sem Rudy Gobert são uma defesa média. Rudy Gobert eleva aquela defesa bastante, mas mesmo assim não continua a ser a imagem de marca. E chegamos aqui ao nível em que já não são tão. Não sei, eu sinto que são uma equipa prestes a implodir, ou pelo menos a necessidade de mudanças. Algo que eu não tinha dito no início da época, mas eu sinto isso neste momento. As outras três equipas, acho que neste momento estão bastante bem. As outras três equipas, estou a falar dos Dallas Mavericks, que estão-me a surpreender da forma que estão a jogar ao longo da época toda, deste recorde. Não estava à espera uh, que conseguissem tão bem. Jason Kidd merece valor. A verdade é que pôs esta equipa a jogar bem e a defender bem, principalmente, com um roster que não devia, pelo menos, defender tão bem como isto. Estão a conseguir usar bem o Luka e parece que ter um tipo de offense heliocêntrica, quase, não é? Como foi os Dallas Mavericks Dirk Nowitzki. Parece que, pelo menos de momento, é a melhor solução. E, opá, não é para me gabar, mas na altura da troca de Spencer Dinwiddie e Kristaps Porzingis, uma das coisas que eu disse é que achava que a troca para os Dallas Mavericks foi bem melhor do que, pelo menos, a maioria das pessoas tinha falado, porque a maioria das pessoas falava que a troca foi terrível e que os Mavericks não fizeram sentido nenhum. Eu acho que os resultados agora estão a mostrar que não. Como eu disse, Spencer Dinwiddie ia ser um jogador que ia encaixar bastante bem ao lado de Luka. Era um jogador que é bem melhor do que tinha aparentado em Washington. É bem melhor do que o valor que tinha naquele momento. Tem um contrato mais pequeno. E Bertans também, apesar de não estar a jogar tão bem como estava à espera. Eu estava à espera que por acaso
estar à beira de Luka Doncic fizesse com que ele crescesse um bocadinho. Uh, a verdade é que mesmo assim tem jogado bem e esta equipa vai ganhar mais alguma experiência de playoffs. Luka Doncic, acredito que é um jogador que ninguém quer apanhar e opá, não acho que possam ganhar o título, não vejo esta equipa a eliminar uns Suns, obviamente. Mas mesmo assim, ter que jogar contra Luka Doncic não é propriamente. Acredito que não seja o mais animador de tudo, não é? Depois das provas todas que ele já deu nos playoffs, e eu acho que ele já deu bastantes, literalmente ele teve uma série incrível contra os Clippers em que foi defendido por Paul George e Kawhi Leonard. Melhor do que isso é muito difícil, e mesmo assim ele provou imenso o que ele consegue fazer nos playoffs e veremos os estragos que estes Dallas Mavericks poderão fazer na primeira ronda. E sinceramente, se neste momento nos playoffs ficar assim, Utah Jazz, Dallas Mavericks, eu inclino-me para os Dallas Mavericks. Eu acho que são uma equipa que estão em crescendo e acho que têm capacidade de eliminar os Utah Jazz, até por causa de motivação e como disse, a equipa está a crescer, ao contrário dos Utah Jazz, que sinto que no máximo estabilizaram, no máximo. Depois temos então os Denver Nuggets aqui com 42-29 e mesmo atrás a cheirar o cu dos Denver Nuggets e dos Wolves. Sobre os Nuggets, não há muito, eu já falei muito ao longo da época, é tudo à volta de Nikola Jokic, é um gênio. Não há muito a dizer e dizer que se esta equipa consegue ter Jamal Murray e Michael Porter Jr. ainda jogar uns minutos antes dos playoffs, cuidado. Porque, e se eles conseguirem manter esta seed 6, eu aposto que eles querem muito subir para a seed 5 para apanhar os Jazz, mas se conseguirem esta seed 6 e apanhar os Warriors ou os Grizzlies, isto é. Isto não é uma seed 6 normal. Nada, nada normal. Estes playoffs da Conferência Oeste, se algumas lesões voltarem, vai haver muitos upsets. Vai aparecer mais March Madness, acredito. Porque muitas dessas seeds baixas são enganosas. Estes Denver Nuggets têm de volta Jamal Murray e Michael Porter Jr. Meu Deus, eu só não digo que são sérios candidatos ao título porque Jamal Murray provavelmente precisa de alguns minutos para voltar à forma, assim como Michael Porter Jr. Porque a minha tentação é dizer que com estes dois de volta, se conseguirem ter alguns minutos antes do final da época, eu quero mesmo dizer muito, muito, muito que eles são sérios candidatos ao título, porque eu acho que Nikola Jokic sozinho, o que tem feito, se ele conseguir ter um jogador à beira ao nível de Jamal Murray, meu Deus. E depois temos os Wolves, que finalmente confirmaram o que toda a gente esperava, não, mas pelo menos o que toda a gente queria, que finalmente estes Wolves são uma equipa a sério. São uma equipa que tem realmente um núcleo formado pelos Wolves, um núcleo que está a crescer junto, um núcleo que faz sentido, apoiado muito mais do que eu estava à espera em D'Angelo Russell, que tornou-se uma peça fundamental daquela equipa. Depois ao lado da scoring machine, que é Karl Anthony Towns e Anthony Edwards. Isto falando de Karl Anthony Towns, aproveitando já, uh, Karl Anthony Towns quebrou o recorde que era dele de máximo de pontos dos Minnesota Timberwolves, mas decidiu marcar 60 pontos. De 60 pontos a 7 ressaltos. Eu já falei aqui também muitas vezes, é um dos melhores postos na história da NBA ofensivamente, dos melhores repertórios ofensivos da história da NBA, e isto só mostrou. E 60 pontos, nem acho que vai ser a única vez que ele vai quebrar esta barreira. Karl Anthony Towns tem um repertório que pode marcar de qualquer forma possível e imaginável. Ele não é ainda não é o melhor big man shooter, como ele diz de sempre. Esse aí é Dirk Nowitzki. Se ele tem capacidade de passar Dirk Nowitzki, tem. Isso tem, e não vou negar. O Karl Anthony Towns tem todo o talento do mundo, sem dúvida alguma. É fantástico. 60 pontos e depois o resto, não é? Não foi só 60, depois marcou 30 no jogo a seguir e depois marcou 25 com 11 ressaltos. Isto aqui a vir em 3 vitórias. Isto aqui contra os Spurs, Lakers e Bucks. Por isso, Karl Anthony Towns
tremendo, tremendo, tremendo. Apoiado também, lá está, como eu disse, na scoring machine, que é também Anthony Edwards, que tinha estado um bocado mais frio, mas nos últimos dois jogos com 27 pontos e 25 pontos. E depois um jogador extremamente, tipo, dois jogadores muito importantes para aquela rotação funcionar e para Karl Anthony Towns poder estar em campo bastante tempo, que tem melhorado na parte defensiva, mas sem dúvida que Jared Vanderbilt e McDaniels têm sido integrantes e têm sido importantíssimos para, para este crescimento dos Wolves. Os Wolves que são uma equipa interessante de playoffs, porque são daquelas equipas que têm o tipo de jogadores, e eu vi isto no podcast do Bill Simmons, e acho que faz todo sentido. São uma equipa que tem os tipos de jogadores que ganham por vezes séries, ou seja, Malik Beasley é um jogador muito inconsistente, mas via facilmente Malik Beasley a ser um jogador a ganhar um ou outro jogo aos Minnesota Timberwolves, a vir do banco e marcar uma carrada de triplos. Tem, como eu disse, jogadores que podem facilmente ir para 50 pontos em Anthony, facilmente, obviamente, pronto, com o seu, quando digo facilmente, pronto, não é bem facilmente, mas eu estou a falar aqui de Karl Anthony Towns, de Anthony Edwards, de Angelo Russell, que pode fazer um jogo de 40 pontos com não sei quantas assistências. São sem dúvida uma equipa que tem muita capacidade mesmo de ir longe e de fazer estragos e de... Não sei se consegue ganhar uma primeira ronda, não acho que consigam, mesmo na Seed 7, se apanhar ou os Warriors ou os Grizzlies, não acho que tenham capacidade, mas acho que são capazes de estender aqui a série a uma carrada de jogos e incomodar um bocadinho, porque vão ser uma equipa, como disse, que tem capacidade de ganhar um ou outro jogo assim de forma surpreendente. Tem as peças para isso e são uma equipa que vão precisar desta experiência e Patrick Beverley é muito importante para esta equipa, sem dúvida. Patrick Beverley veio dar uma atitude que faltava a esta equipa e que é bom ver os Wolves assim com garra e a crescerem juntos, e eu acho que os Wolves vão deixar de ser o bobo da corte da NBA quase, e passaram, não é? Esse estatuto de bobo da corte para a equipa que está em nono. Isto passando para os Lakers, não há muito a dizer dos Lakers que não tenha sido dito, e também não vou perder muito tempo porque acho que não faz sentido, já toda a gente sabe o ridículo dos Lakers. O que eu posso dizer mais é só, pronto, se o Russell Westbrook começar a jogar bem, os fãs dos Lakers podem agradecer a Toronto, não é? Porque houve um fã estúpido que picou Russell Westbrook e ele acordou, pelo menos, sem dúvida, meteu aquele triplo e para empatar o jogo, e depois no overtime também foi importantíssimo, e mesmo na jogada final, mesmo com 0.4 segundos, eu sei que era difícil, mas a verdade é que foi ele que impediu que a bola chegasse a Siakam, penso eu, ou Precious. E LeBron James, fala de LeBron James, que quebrou o recorde e agora só é o segundo melhor marcador da história da NBA, em que passou o Karl Malone, e agora está a caminho de Kareem Abdul-Jabbar, que não é uma marca fácil, mas a verdade é que LeBron James também não pensava que estava a começar a dar sinais de abrandar, e não está. Não está mesmo a dar sinais de abrandar, apesar da equipa estar a perder. Ele, em termos de marcar, não está a dar sinais de abrandar. Os Lakers, nos últimos 10 jogos, perderam 7. Mas a verdade é que, como eu disse, LeBron não dá sinais de abrandamento, bem pelo contrário. Os jogos deles desta semana, 31 pontos, 30 pontos, isto com sempre muitos ressaltos e assistências, 36 pontos, 38 pontos, e depois marcou 19 aqui no meio. King James continua em forma, sem alguma dúvida, apesar destes Lakers. Eu acho que o melhor, sinceramente, é desistir um bocado desta época. E eu acho que é um bocado isso. Eu acho que o LeBron está a jogar para marcar pontos, porque para LeBron James os recordes importam, porque ele sabe que o legado que ele deixa é a forma de cimentar como o melhor jogador do mundo que ele quer, e é com estes recordes, e por isso é que ele tem marcado e ele não quer descansar. E a verdade é que os pontos nos playoffs não contam, e não é por causa disso. Simplesmente eu acho que ele sabe que estes Lakers não têm capacidade para ganhar um título. Ah, e sinceramente não achava impressionante se eles este ano, mesmo no play-in ou depois nos playoffs, não fossem
não tentasse dar tudo. Até porque, não sei, é como eu disse, não me impressionava nada. No entanto, também faz parte do LeBron James, não é? Tudo isto um esquema para ser a primeira vez em que uma seed 10, visto que estão quase a descer, em que os Pelicans, que são uma equipa que desde que Brandon Ingram voltou, não há muito a dizer sobre os Pelicans, simplesmente com Brandon Ingram e CJ McCollum são uma equipa de 50%, é para ver se convencem então a voltar Zion Williamson, não é? Mas eu não sei se ele está a tentar quebrar recordes e quer ser a primeira seed 10 a ganhar um título. Isso também seria um feito enorme por parte de LeBron James. Mas se é Anthony Davis é completamente impossível. Uh, e falando só no instante dos Clippers, eu acho que já falei também muitas vezes que esta equipa, se por algum motivo, que é uma equipa que guarda muito bem segredos, se por algum motivo Kawhi Leonard e Paul George conseguem ainda voltar a jogar uns jogos desta época, Paul George já está saudável. Ele provavelmente está à espera de Kawhi Leonard, não é? Porque se ele não voltar, não há necessidade sequer não há necessidade de voltar, quase. Eles não vão ganhar o título e arriscar uma lesão às vezes é dar minutos a estes jogadores mais novos a montar esta química que depois com o regresso de Kawhi Leonard e Paul George isto é sem dúvida um dos candidatos principais ao título. Se eles voltarem, eu tenho pena porque esta seed 8 os Phoenix Suns vão ter muito mais trabalho do que mereciam ter. É muito mais injusto do que qualquer outra seed 8 e eu não posso descartar a possibilidade de voltar a Kawhi Leonard. Falando então só do resto assim um bocadinho. Os Kings, eu não percebo, eles trocam para ganhar e perdem mais. Eles deviam estar no Play-in Tournament, da forma que os Lakers estão, eles tinham a obrigação de estar à frente dos Lakers. Os Spurs, que são uma equipa que jogam bem e perdem, que é perfeito. Eles não estão ainda no play-in, mas até nem me admirava se chegasse a ser assim número 10. Os Lakers têm perdido muitos jogos. Os Blazers, que estão a fazer tudo para perder os jogos todos e conseguem. Anthony Simons, Lillard, Nurkic, está tudo lesionado. Dá minutos. Brandon Williams, Trent Watford aqui é a equipa principal que tem muitos minutos, incrível. E os OKC, que se calhar pôr alguns olhitos em OKC, porque Shai Gilgeous-Alexander está na melhor altura da época dele este ano. Alexei Pokusevski também a fazer alguns jogos interessantes, apesar de 8 rotas seguidas, pelo menos alguns bons sinais. E o mesmo com os Houston Rockets, que apesar de nos últimos 10 jogos 8 derrotas, temos aqui o crescimento de Jalen Green, sem dúvida, que finalmente anda a marcar de forma mais consistente. Pronto, isto foi mais ou menos um round-up do que está a acontecer perto agora da Conferência Oeste. Até porque eu agora queria dedicar algum tempo ao torneio da NCAA. De dizer que, para variar, estamos, não é? Já houve muitos upsets. É março, é o normal, é sempre assim. Não há muito. Não há muita surpresa, é sempre assim, todos os anos. E se calhar o mais importante é falar das equipas, pronto, dos grandes jogadores que já foram eliminados, das prospects que já foram eliminados, mas mais importantes provavelmente é que jogadores ainda seguir para o resto do torneio. Aqui, começando pelo Oeste, falar que Drew Teammate fez 2 jogos monstruosos. Andrew Nembhard também, atenção, ele pode ser um jogador que pode crescer ao longo desta March Madness. Não me admirava que fosse um jogador que... Ele é considerado para alguns drafts, mas normalmente ou undrafted ou muito baixo pique de segunda ronda. Mas ele tem jogado mesmo muito bem. Este último jogo contra os Memphis Tigers marcou 23 pontos. E então não sei até que ponto este aqui pode estar a ajudar para ele crescer e para ser draftado. E depois Chet Holmgren também com um grande jogo contra os Georgia State Panthers, em que fez 19 pontos, 17 ressaltos, 5 assistências, 7 blocos. Contra os Memphis Tigers o jogo não foi assim tão bom, porque também
diria que a forma como os Memphis Tigers abordaram o jogo foi muito mais a procurar tirar a Chet Holmgren do jogo, e também o confronto com Jalen Duren foi mais físico do que no Georgia State Panthers. Mas os Bulldogs continuam, depois de eliminar os Georgia State Panthers e os Memphis Tigers. E então, os jogadores a ver ainda, por parte dos Bulldogs, estamos a falar de Chet Holmgren, Eden Watson, Julian Strother, Drew Tima e Andrew Nembhard. Acho que são jogadores com alguma possibilidade de ter alguns minutos na NBA. Os Tigers, se calhar a equipa que foi eliminada, posso falar já que pelo menos Jalen Duren fez um bom jogo. O primeiro jogo fez um jogo bastante bom. 10 pontos, 11 ressaltos, 2 blocos contra os Boise State. E depois contra os Bulldogs, Gonzaga, fez um jogo ok. Se calhar falando dos outros prospects que Memphis tem, Emoni Bates jogou muito pouco tempo contra Gonzaga e é um jogo. Mas se calhar Josh Minott, que apesar de estatisticamente não apresentar muito, eu gosto dos minutos em que ele está lá, e eu até arriscava Josh Minott como jogador de primeira ronda. Eu gosto muito dos minutos que ele deu. E era um jogador que eu vim apreciar ao longo da época. E é um jogador a ter em conta para o draft. Mas eu depois mais perto do draft falarei. O mais importante é ver o que vem aí, não é? O que ainda está em jogo. Pronto, UConn foi eliminado. Se calhar não havia grandes jogadores aqui que pudessem ser draftados. Talvez só mais Adama Sanogo, não sei. New Mexico também. Depois a Kansas Razorbacks. Atenção aqui, J.D. Notae e Jalen Williams. Dois jogadores que acho que têm capacidade para ser draftados, sem dúvida alguma. J.D. Notae se calhar nem tanto, mas com as exibições que está a ter não me admirava. Jalen Williams via um jogador que a crescer bastante e se calhar até ter uma oportunidade na primeira ronda, que se calhar não era o esperado, mas a verdade é que jogou mesmo muito bem nos dois jogos. Por isso atenção aqui a Arkansas, que tem jogado bem. Depois temos aqui ainda em jogo Notre Dame também ainda estão em jogo contra. Pronto, ainda estão em campo que vão jogar ainda. Tem aqui Blake Wesley, também a ter atenção a Blake Wesley. Os Texas Tech também, Red Raiders, outra equipa que ainda estão também na March Madness, aqui com o jogador Terrence Shannon Jr. também que pode ser draftado. E Kevin McCullough também pode ser draftado. Alguns jogadores a ter em conta só. Michigan State Spartans também ainda em jogo depois de eliminar Davidson de Young Lee. Michigan State Spartans tem Gabe Brown e Max Christie. E depois obviamente Duke, que ainda estão em jogo. E vai ser um jogo muito interessante contra Michigan State. E obviamente que Duke tem a armada toda de Paulo Banchero, Wendell Moore, Trevor Keels, Mark Williams e AJ Griffin. Passando aqui para o Oeste, tivemos uma grande primeira surpresa. Os Baylor Bears, que foram eliminados por os North Carolina Tar Heels. Uma seed 1 que já foi. Sobre os Baylor Bears, dizer que Jeremy Sohan acho que esteve bem e o draft stock dele manteve-se mais ou menos igual. Matthew Mayer, outro jogador que podia ser draftado, pode ser que alguém dê uma oportunidade como shooter na segunda ronda. James Akinjo, um jogador que eu gosto bastante e eu até dava uma oportunidade, apesar de ser muito baixinho. Mas eu acho que ele tem o tipo de jogo que pode ainda dar uns minutos na NBA. Kendall Brown e Adam Flagler também jogaram bem, principalmente Adam Flagler, que jogou bastante bem na derrota contra os Tar Heels. Mas não foi suficiente, obviamente. Isto aqui pegando então nos Tar Heels, que tem Caleb Love principalmente e Brady Manek, vistos como potenciais piques. A verdade é que Caleb Love jogou muito bem o primeiro jogo, mas quem tem sido a estrela tem sido Brady Manek, com 23-11 e depois 26 na vitória contra os Baylor Bears. Armando Bacot também tem jogado bastante bem, e RJ Davis, alguns que eu não, sinceramente, RJ Davis nunca tinha dado muita atenção, mas a verdade 30 pontos,
neste último jogo contra os Baylor Bears e se calhar ter atenção também aqui aos Tar Heels. Marquette já foi eliminado, Justin Lewis também não jogou muito bem, mas como disse, não é um jogo que vai fazer diferença e Justin Lewis obviamente que irá ser draftado na mesma. St. Mary, que depois de ter eliminado os Indiana Hoosiers, que falar que Trace Jackson Davis provavelmente cimentou a sua possibilidade de ser draftado porque era um jogador que andava lá, será que ia ser draftado ou não? Eu acho que com estas duas exibições alguém vai arriscar, mesmo no jogo de eliminação contra os Wyoming Cowboys fez 29 pontos e depois foi o melhor jogador dos Hoosiers contra St. Mary. UCLA temos Johnny Juzang e Jaime Rascas. Sem dúvida os dois jogadores que podem ser draftados, e Peyton Watson, apesar de Peyton Watson continuar a não jogar muito bem, pode vir a ser draftado. Depois temos então os Texas Longhorns que continuam em jogo, e atenção aqui, Timmy Allen que joga bastante bem, mas não sei se tem talento suficiente para ser draftado. Depois uma das equipas favoritas, estou a falar dos Purdue Boilermakers, Jaden Ivey e Zach Edey, que foram tremendos contra os Bulldogs de Yale, e uma equipa a ter em conta aqui, Jaden Ivey com 22 pontos e Zach Edey com 16. Jaden Ivey pode ser que, dependendo, este torneio pode ser importante para quem será a pick 3, porque eu acho que a pick 1 e 2 duvido muito que fugirá de Jabari Smith e Jet Holmgren. Os Murray State Racers, que pronto, a verdade é que foram eliminados contra os Peacocks. St. Peter's, falar que aqui nos Murray State Racers tivemos o Tevin Brown, pode ser o jogador mais interessante. Com San Francisco temos a Mary Bouye. E falar do choque que foi, não é? Ver os Kentucky Wildcats a serem eliminados. Ty Washington não fez um jogo nada bom. O draft stock dele não aumentou, sem dúvida alguma, com isto. Ao contrário do Oscar Tshiebwe, que Oscar Tshiebwe jogou bastante bem e pronto, é como disse, Oscar Tshiebwe jogou bastante bem, com 30 pontos a 6 ressaltos, fez o que conseguia, mas foram eliminados na mesma. E veremos no que é que sairá depois deste pronto, nesta eliminação, do que acontecerá ao draft stock de Ty Washington. Depois no Sul tivemos então os Arizona Wildcats a eliminar Wright State Raiders, e Arizona Wildcats que em termos de prospects da NBA estamos a falar de Benedict Mathurin e Christian Coloco principalmente, e que foram os dois melhores jogadores, também Dalen Terry e Tubelis, que também são bons, mas Mathurin com 18 pontos, Christian Coloco com 17 pontos, 3 ressaltos, 6 assistências, 5 blocos. Mais uma equipa a manterem atenção se querem ver jogadores que podem ir para a NBA. Seton Hall, Kadary Richmond continua desiludido depois de ter algumas esperanças no início da época. TCU, que vai jogar contra a Arizona, Mike Miles, pronto, pode ser que consiga aqui também ganhar uma oportunidade de ser draftado, porque jogou bem contra a Seton Hall. Depois temos ainda os Houston Cougars, uma equipa que duvido que tenha algum jogador que vá ser draftado. Depois temos Illinois, que passaram contra Chattanooga. Illinois, sem dúvida, aqui Kofi Cockburn, que é provavelmente o jogador mais interessante que possa ser draftado. Por isso, atenção aqui. Colorado State, que foi eliminado contra os Michigan Wolverines. David Roddy. Eu dava uma hipótese a David Roddy. Eu acho que um jogador que é um tanque, que tem um físico de jogador de futebol americano. E esse tipo de jogadores é muito engraçado. Eu gostava de vê-lo como é que ele sairá na NBA. Mas atenção aqui aos Michigan Wolverines, que começaram a run para uma potencial Cinderella Story, a par com a St. Mary's, como disse. St. Peter's Peacock, são duas das equipas de seeds baixas que continuam. Os Wolverines aqui a seed 11 eliminaram primeiro os Colorado State Rams, que seed 5, e depois eliminaram a seed 3, Tennessee Volunteers.
Isso significa que Kennedy Chandler foi eliminado. Kennedy Chandler jogou bastante bem nos dois jogos e o jogo contra os Wolverines vai ser sem dúvida os highlights principais para mostrar às equipas, porque ele jogou bastante bem e mostrou-se bem e acho que cimentou bem a posição dele como pick, se calhar até mesmo primeira ronda. Mas aqui os Michigan Wolverines, Hunter Dickinson, Eli Brooks e Caleb Houston, este trio que pode ser draftado. Se calhar Eli Brooks não sei se pode vir a ser draftado, mas tem jogado bastante bem. Hunter Dickinson acredito que sim, depois destes dois grandes jogos, mesmo apesar de defensivamente estar um bocado a leste. E Caleb Houston, e depois Moussa Diabate também, como defensive machine. Falando então ainda dos restos das equipas que temos aqui em jogo. Ohio State Buckeyes vão jogar contra os Villanova Wildcats e são duas equipas que Ohio State tem duas prospects que eu acho que podem ir na primeira ronda, a Jill Liddell e Malachi Branham. Os dois jogadores que jogaram melhor na vitória contra os Ramblers de Loyola Chicago. E aqui Villanova Wildcats, que é uma equipa cheia de seniors, muito experiente, que se forem draftados vão ser second round late second round, porque é aquele tipo de jogadores, como são mais velhos, são sempre draftados mais tarde, que depois provavelmente conseguem ganhar minutos e até contribuir bastante para as equipas. Olhe-se Jalen Brunson. Nenhum deles é tão bom como Jalen Brunson, mas estou a falar, por exemplo, Colin Gillespie ou Justin Moore. Principalmente Justin Moore, acho que tem mais possibilidade de ser draftado e foi o que jogou melhor contra os Blue Hens de Delaware. E passando aqui depois, por fim, então, para o Midwest, assim muito rápido, temos os Kansas Jayhawks, que já ganharam duas vezes, já mais decidam a continuar. Aqui Kansas Jayhawks com bastante jogadores com possibilidade de serem draftados, principalmente Christian Brown e Ochai Agbaji. Ochai Agbaji que jogou bastante bem no segundo jogo e Christian Brown no primeiro. Depois temos então... Houve um jogador que eu não conhecia muito bem, que acho que cimentou a possibilidade de ser draftado, se calhar não este ano, mas para o ano, aqui Arthur Kaluma dos Creighton Blue Jays, com uma grande exibição, apesar de ter sido numa derrota contra os Kansas Jayhawks, com 24 pontos, 12 ressaltos. Por isso atenção a este Arthur Kaluma. Iowa Hawkeyes, uma das equipas que eu tinha como potencial a Cinderella Story, ou pelo menos ir mais longe, foram logo eliminados por Richmond no primeiro jogo. Correu um bocado mal. Pelo menos Keegan Murray jogou bem, mas não vamos ter a oportunidade de ver mais Keegan Murray. E foram eliminados por Richmond Spiders, que depois logo a seguir também foram eliminados por Providence, que nenhuma destas equipas acho que tem jogadores que possam vir a ser draftados. Depois temos os South Dakota State Jackrabbits, que foram uma surpresa, eliminaram uma das equipas que eu também imaginava que podia ir longe, que eram os LSU Fighting Tigers, por causa de Darius Day e Tari Eason, principalmente Tari Eason, que eu pensava que podia ter aqui uma run, que podia cimentá-lo como uma pick de lotaria. Jogou bem, mas não foi suficiente para ganhar. Ao contrário de South Dakota State Jackrabbits, tem aqui Baylor Shireman, que eu acho que pode ser um jogador que pode vir a ser draftado na segunda ronda. E uma equipa a ter em conta. Depois tivemos também... não, confundi. Os LSU Fighting Tigers foram eliminados contra a Iowa State Cyclones. Os South Dakota Jackrabbits foram eliminados contra Providence Friars. Mas Baylor Shireman jogou bem, exato. Os Iowa State Cyclones é que eliminaram LSU Fighting Tigers e o Iowa State com Isaiah Brockington, mas não acho que seja suficiente. Wisconsin Badgers, que podem vir aqui a ser uma bela equipa de Cinderella também, a ir longe, porque Cinderella, são uma C3, mas Johnny Davis jogou muito bem, 25 pontos, por isso também aqui a ter atenção a Johnny Davis, que pode também aqui cimentar a sua posição como top 10 pick, sem dúvida. E por fim, ter aqui então os Auburn Tigers, que eliminaram os Gamecocks de Jacksonville, com Jabari Smith com 20 pontos, 14 ressaltos, e até nem começou o jogo muito bem, mas depois no final foi tremendo, e Walker Kessler com 13 pontos, 10 ressaltos, muito bem e sem dúvida um dos candidatos ao título.
Pronto, isto aqui também foi muito rápido, uma review do que aconteceu da NCAA, para quem pode estar mais atento e tem interesse. Vou dar no instante só os meus prémios semanais, porque é o que falta também. Aqui o MVP da semana vai para Devin Booker. Devin Booker com 30 pontos, 4 ressaltos, 6 assistências, 2 steals, com um porcentagem de 55%, 41% e 100%, em que os Suns ganharam aos Lakers, Pelicans, Rockets e Bulls sem Chris Paul. E isso faz com que dê então o Coach of the Week para Monty Williams, porque o mérito não pode ir todo para Chris Paul para o que acontece dentro de campo, e quando ele não está lá pode ainda ser dado parte, mas Monty Williams tem que ter grande parte também deste mérito. Monty Williams é tremendo e acho que ter dado o ano passado o prémio de Coach of the Year a Tom Thibodeau, a quem votou para ele, deve estar aqui um bocado... Pronto, um bocado arrependido, se calhar, de ter dado este prémio a Tom Thibodeau. O meu Rookie of the Week vai para Scottie Barnes, que teve uma semana tremenda, um jogo tremendo contra os Lakers, 30-17. Scottie Barnes com médias de 22 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, 1 steal e 1 bloco, em 56% de field goal, 38% de triplos e 80% de free throw. Tendo em conta que era um jogador que se apontava como maior problema ia ser scoring, neste momento não está a ser, e que obviamente, como faz dos Raptors, isto é bastante animador. No entanto, a equipa da semana pedi para os Phoenix Suns, mas eu vou dar os Minnesota Timberwolves. Como já disse, Wolves com 3 vitórias esta semana contra Spurs, Lakers e Bucks. Não são jogos fáceis, parentam ser mais fáceis do que são, e continuarem a ganhar e estarem on fire e a cimentarem realmente quem são. Acho que são uma equipa muito importante, e Chris Finch e toda a equipa que funciona bastante bem, e este crescimento, esta química e o crescimento de todos os jogadores, como já falei, tem sido muito importante para esta run que eles estão a tentar para fugir do play-in. O resto da equipa, para além de Karl Anthony Towns, aposto, como já foi das médias, temos nos guard spots Devin Booker, como disse, e o outro vai para Trae Young. Apesar de 2 vitórias em 3 jogos só, e as vitórias contra os Pacers e os Blazers, eles depois ganharam os Grizzlies sem Trae Young e perderam contra os Hornets. Trae Young com 34 pontos, 11 assistências, não posso ignorar estes números. E depois os forwards, aqui uma pequena batota, mas tenho que pôr Joel Embiid como forward porque foi uma semana tremenda também. 3-1, ganharam contra os Magic, Cavaliers e Mavericks e perderam contra os Nuggets no confronto dos MVPs, em que Nikola Jokic ao final do jogo acabou vencedor e foi crescendo ao longo do jogo porque começou assim um bocado tremido. Joel Embiid com médias de 34 pontos, 13 ressaltos, 5 assistências, 2 steals e 1 bloco, em porcentagem de 51, 48, 87. Ele e Jokic dividem sem dúvida os votos de maioria para MVP. E depois o outro forward vai Kevin Durant, que os Nets com uma semana 3-1 em ganhar os Knicks, Magic e Blazers. Não, não foi a semana mais difícil, perderam contra os Mavericks, mas KD foi tremendo com 33 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências. Completamente fora de série também KD. Não vai a tempo para ser MVP, mas mesmo assim. E depois se calhar falar que foi uma semana de loucos, e se calhar estamos prontos para mais algumas exibições loucas para as próximas semanas. Os jogadores começam a entrar em forma, e o fato de Kyrie Irving não é só que marcou aqui, só fez um jogo, mas o jogo que fez marcou 60 pontos, e Kyrie de certeza que está mortinho, que Nova York muda as regras e os Nets estão mortinhos porque ele está em forma. Ele está muito, muito em forma, e parece que ter descansado meia da época é a melhor solução. Fato também, se calhar, de jogar-se Sadiq bem, não é? Na noite em que quase ninguém estava a ver a NBA porque era o início do torneio da NCAA, Sadiq bem decidiu marcar 51 pontos num daqueles jogos que não sei a carreira de Sadiq Bey, mas acredito que daqui a alguns anos, quando falarem dos jogos de 50 pontos na história dos Detroit Pistons, e ter lá Sadiq Bey, sem dúvida que vai ser uma trivia question bastante interessante, porque duvido que irá ser uma das hipóteses que muita gente se irá lembrar dentro de alguns anos, mas sem dúvida uma grande exibição. E se calhar estou aqui a julgar a carreira de Sadiq Bey, e quem sabe pode vir a ter uma carreira muito mais interessante do que se perspectivava de início.
E bem, pronto, acabei então este novo episódio, assim um bocado a tocar um bocadinho em tudo, a tentar manter-vos atualizados no que podem notar a seguir, caso não estejam atentos às posições da Conferência Oeste ou ao torneio da NCAA, pelo menos as equipas ainda a seguir e quais os jogadores em cada equipa. E pronto, espero que tenham gostado e ouvimos para a semana. Por isso, até para a semana. Tchau! I saw